Olá, alunos, uma boa tarde a todos. Mais uma vez, dando prosseguimento às nossas aulas de desenho técnico. Tá? Hoje nós vamos fazer os cortes transversal e longitudinal da planta baixa número 2. Para que vocês se recordem, eu vou mostrar a planta baixa, vou mostrar a indicação do corte, para daí a gente começar a fazer o corte propriamente, os cortes, né, propriamente dito. Eu espero que todos vocês estejam bem, juntamente com suas famílias, tá? Então vamos começar. Então essa é a planta baixa número 2, certo? Lembrem-se que eu pedi que vocês virassem a planta com o banheiro para baixo, para ela ficar melhor distribuída na folha de papel croquis, tá? Então vamos ver. Aqui, ó. O que é o primeiro corte? AB é o corte transversal, que corta a casa numa linha imaginária no sentido transversal da casa, ou seja, na parte menor, mais curta da casa. E depois tem o corte CD, que está aqui, ó, traço, ponto, lembram? Quando chega na parede, você interrompe o traço ponto e retoma ele lá no outro lado, né? Claro que numa mesma linha direta. Essa linha é uma linha imaginária, né? De que forma? Não existe uma medida específica para colocar a linha de corte. Existe o bom senso que manda que você mostre as coisas que importam para o projeto. Então, o que eu tenho que detalhar num corte? Toda a parte de tubulação de água e esgoto, né? Então, aqui no caso, pode voltar aqui de novo. Nesse caso aqui, eu estou mostrando, e aí assim, ó, a setinha aqui, ó, ela indica que eu quero imaginariamente numa linha aqui, ou me coloco nessa linha, em qualquer posição, em qualquer lugar dessa linha, e olho para aquele lado de lá da casa. E vou mostrar, então, aquela parede ao fundo e as paredes de topo que estão aqui, né, com portas e janelas, e a bancada aqui da pia da cozinha. E essa é a planta, esse é o corte longitudinal que eu vou fazer. Longitude no sentido da parte mais longa da casa. Virando aqui o corte transversal, da mesma forma, a B, a setinha me diz para onde que eu quero cortar. Então tá aqui, ó, eu estou mostrando a linha, eu enquanto observador, para mostrar o que eu vejo diante de mim. O que eu vejo? Essa parede de topo que mostra a janela do banheiro, o chuveiro, a linha do box, o vaso sanitário, a pia, a parede de topo que separa o banheiro do hallzinho aqui de acesso à parte íntima da casa, a parede de frente que tem o acesso para um dos dormitórios, a parede de topo que fica escondida atrás dessa parede de frente, e lá ao fundo a parede de frente que tem uma janela na fachada da casa, que é a janela da sala, uma das janelas da sala, a porta principal, a parede de topo novamente e a janela que fica aqui na lateral da casa. Então, tudo isso eu vou representar no corte. Tá bom, gente? Então, vamos começar? Saio daqui, então, dessa planta baixa, que eu estou explicando para você, estava orientando vocês, e vou para o corte que está aqui, o modelo do corte. Então, como é que é esse corte, né? Vou explicar antes para daí poder começar, para ficar mais claro. Pegando a planta de novo, né? É como se eu traçasse essa linha imaginária aqui, ó. Eu vou dobrar aqui para vocês terem uma compreensão melhor, ó. Eu faço uma linha imaginária e vou mostrar tudo que eu tenho diante de mim nesse outro sentido, ou seja, eu vou mais mostrar a fundação, o pé direito e o vão do telhado. Observem que o telhado não tem nenhum detalhamento. Por quê? Porque o conteúdo que nós temos que ver nessa disciplina, nesse semestre, ele não abrange detalhamento de telhado, tá? Então, eu só vou deixar o vão indicado para que não fique uma casa sem o telhado, né? Então, tá aqui, gente. Se vocês olharem, ó, vamos apontando, ó. Aqui, ó, representa a parede de topo que está aqui, ó, tá? Essa meia luazinha aqui representa o chuveiro que está aqui, porque a representação do chuveiro continua sendo um círculo. Essa linha aqui que representa o box está aqui, ó.
né? O vaso sanitário está de frente, então eu vou buscar no gabarito o desenho do vaso de frente e a pia, né, que está aqui, ó, também o desenho da pia de frente. Aí a parede de topo, que é essa aqui, que divide o banheiro do resto da casa. A parede de frente, que esconde a parede de topo que está aqui atrás, que é justamente essa situação aqui, ó. Porta de acesso para o dormitório, parede de frente que esconde a parede de topo aqui. Então, é essa situação. Como eu não vejo a espessura da parede, eu só represento ela aqui na fundação. Mas o que eu vejo não me mostra essa espessura, porque o corte está antes da porta, certo? Então, eu não posso fazer essa linha aqui, ó. Eu só tenho que fazer essa, tá? Depois, lá no fundo, então, a parede, a última parede, né, que é a fachada da casa, que tem essa janela, a porta principal, e nessa lateral aqui, a janela lateral. Então, é isso que nós vamos fazer agora. O de baixo, quando chegar a hora dele, eu explico ele na vez, né? Certo? Outra coisa importante para se dizer é que os comprimentos de parede, eles são dados na planta. No corte, eu não vou dizer quanto mede o comprimento do banheiro, nem o comprimento aqui do pedacinho aqui onde tem a porta de acesso para o dormitório, nem a largura da sala. Eu vou colocar eu vou buscar essas medidas aqui na planta aqui. Então, vamos ver, ó. Parede a gente já tem que ter de cabeça, né? Não tem que ir pesquisar. A espessura de parede é 15 centímetros, então eu traço os 15 centímetros. Aí eu vou buscar essa medida aqui do comprimento do banheiro aqui na cota dele, ó, 2,25 metros, tá? E assim por diante. As medidas todas vão estar lá, tá? Então vamos começar. Lembrando, né, que a representação de beiral, ela também vai aparecer aqui no corte. Então, aqueles 60 centímetros que eu coloco aqui tracejado no entorno da planta inteira, eu vou ter que representar aqui no corte. Bom, outra coisa para se dizer. O vão do telhado, como não se tem aqui os valores, porque a gente também tem que calcular a altura da cumeeira do telhado. O que é a cumeeira? Cumeeira é o ponto mais forte. É o encontro, né, das duas águas. Né? No caso, uma casa pequena como essa, ela não precisa mais do que duas águas. Né? Então, esse ponto de encontro é a cumeeira, é o ponto mais alto da casa e também é o ponto, claro, mais alto do telhado. Né? Então, eu vou dar uma ideia de 1,30 m de vão de altura de telhado, mas isso não significa que ele não possa ser ou um pouco mais baixo ou um pouco mais alto, porque o cálculo que se faz é em função de quantos metros quadrados a casa tem, né? E qual o tipo de telha vai ser colocado, e também, claro, o tipo de telhado. Se é um telhado de duas águas, né, que é de duas caídas, ele é um telhado muito simples, né? Então, a telha para usar para esse tipo de telhado também não requer uma sofisticação muito grande, depende muito do proprietário, né? Então, para cada tipo de telha, existe um cálculo de uma porcentagem que vai se fazer essa inclinação do telhado. Então, eles ficam, para telhados simples, fica em torno de 30%. 27% até 31%, mais ou menos a porcentagem de inclinação, tá? Não vou precisar valores exatos, porque eu não vou fazer esse cálculo aqui, tá? Então, continuando, vamos aqui para... mais uma coisa. Os valores que são dados em cota, no corte, são somente os valores das alturas. Como eu já disse agora há pouco, os comprimentos de parede estarão na planta. Então, para a gente fazer corte, a gente tem que ter a planta consigo para poder a planta orientar o seu trabalho no corte, senão não sai. A não ser que você decore as medidas da planta, que eu acho muito difícil. Bom, vamos lá. Então, tá lá. Sabendo-se, né, que a escala para fazer tanto planta baixa de arquitetura, como corte, como fachada, tudo na escala de 1/50, né? Isso já foi dito, mas eu tenho que estar repetindo, que é para fixar legal. Então, aqui, ó, gente, escala de 1/50, só relembrando, 0,
No primeiro risquinho é 5, equivalente a 5 centímetros, no risquinho um pouquinho maior é 10. Então, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, que é a largura de beiral, medida padrão. Isso não significa que você não possa fazer um beiral mais largo. É lógico que pode. Então, vamos lá. Eu vou pôr aqui, na linha, né, traçando aquela linha para nos dar uma orientação de como distribuir o desenho. Eu vou dar 2 centímetros de distância da linha da margem esquerda e 2 centímetros na escala de 1 para 100, tá, gente? 2 centímetros de distância na margem superior. Então, eu já pus as linhas guia aqui. Agora, eu vou vir lá para cima. Então, eu sei que aqui, para eu desenhar o meu corte, eu tenho que colocar o beiral. O beiral tá lá. Então, na escala de 1 para 50, eu vou marcar aqui, ó, 60 centímetros. Depois, os 15 centímetros de parede. Depois, o banheiro tem 2,25 metros. Então, eu marco aqui, ó, 2 metros, 2, 10, 25. 25. Depois, 15 centímetros de novo de parede, que divide o banheiro com o hallzinho. Aí, essa paredinha aqui, ó, tá? Então, eu vou ter 10 de boneca aqui, o vão da porta aqui é 80, mais 10 de boneca e mais 15 de parede. Então, na escala de 1 para 50, marcando 10 de boneca, certo? 80 de porta, 10 de boneca de novo e 15 de parede. Agora, eu vou marcar essa parede aqui da sala. Quanto é que ela tem? 3,35 metros. Então, eu venho aqui e marco 3, 10, 20 e 35. 3,35 com mais 15 de parede novamente. Então, eu já dei todas essas medidas que eu necessito para traçar o fundo. Agora, eu vou fazer as alturas. Então, agora eu vou lá no meu corte. Como eu disse para vocês, eu vou fazer um vão aqui, ó. Um vão de telhado de 1,35 m. De que maneira? Ó, aqui, ó, essa linha aqui é a... Como é que chama isso, meninos? Oh, meu Deus. Laje. A laje de 10 centímetros de espessura. 1,20 m de vão e mais 5 centímetros de amarração do telhado, que é justamente aquela parte da cumeira, né? Que tem a fileira de telhas, né? Organizadas uma atrás da outra. Então, nesse caso aqui, como a minha casa... Vamos entender outra coisa aqui importante, ó. Essa casa, ela tem a fachada dela aqui, ó. Cadê a fachada? Aqui. Aqui é a frente da casa, certo? Esse telhado, ele tem caída para frente e caída para trás. Então, o desenho em ponta do telhado vai aparecer no corte de baixo, porque é ali que eu vou mostrar essa ponta, tá? Repetindo. A casa, a fachada é onde tem a janela lá com a porta principal, com a janela da sala. Esse telhado, ele tem uma caída para frente e uma caída para trás, certo? Então, o que vai acontecer? Quando eu faço o corte, fica uma faixa larga. Eu não vejo ainda o triângulo que demonstra a cumeira. Quando eu vou fazer o corte longitudinal, que é aquele outro aqui, é que daí vai aparecer o bico do telhado aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês aqui, que é a ponta mais alta, que é a cumeira, tá? Essas explicações antes de começar a desenhar, elas são importantes serem ditas, porque aí na medida que eu vou desenhando, já fica mais claro o que eu tô querendo apontar. Então, continuando, vamos aqui fazer o nosso primeiro corte. Eu já fiz as marcações dos comprimentos de parede, agora eu vou fazer das alturas. Então, como eu disse, eu vou dar aqui, ó, não quero amassar esses papéis. Na escala de 1 para 50, a partir da linha de guia para a gente começar o desenho, eu vou pôr ali, ó, na linhazinha, 5 centímetros de amarração do telhado. Depois, 1,20 m, que é o vão do telhado. Mais 10 centímetros, que é a laje. Aí, pé direito. O que é o pé direito? É a distância do piso até a laje, até o teto.
Normalmente é 2,80. Aqui no Mato Grosso, aconselha-se, né, a fazer pés direitos mais altos por conta da circulação do ar, para que ela seja melhor rarefeita, para a gente ter um ar mais saudável no sentido de temperatura. No sul, por exemplo, as casas têm um pé direito mais baixo para aquecer com mais facilidade, porque na época do frio, uma casa com pé direito muito alto demora muito tempo para esquentar, e aí o povo morrendo de frio. Então, aqui. Então, vamos lá. 2,80 m de pé direito. Então, 2,80 m. Com mais 15 centímetros de piso e contrapiso. E mais 30 centímetros de fundação. 1, 2, 3. Piso e contrapiso. Eu tenho a impressão que a própria palavra já se explica, porque para você colocar o piso, você tem que ter uma boa base, né? E essa base está assentada na fundação. O que é a fundação? Todas as paredes da casa, elas descem no mínimo 30 centímetros para dentro da terra, né? Do nível do chão. Para poder se fundar, né? Para a casa ter um bom alicerçamento, né? E não cair. E aqui, por exemplo, estão vendo aqui, ó, isso aqui é uma representação de coluna. A coluna, o que é? É como é que eu vou dizer? Uma estrutura vertical que tem pedra, né, pedrisco, areia, cimento, água e ferragem. E a ferragem, ela é calculada também em função do tamanho da casa, do tamanho do telhado, do peso do telhado, porque essas colunas têm que dar sustentação, né? Porque vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma coluna aqui, a cada quase 2 metros outra coluna, não pode dar vãos muito grandes, porque o que vai acontecer? Vai selar a viga, porque o que eu tenho? São 2 colunas, uma viga se apoiando sobre elas. Se eu faço um vão muito largo, eu tenho, claro, que fazer um cálculo muito bem feito, com ferragem, pedrisco e tudo mais, para fazer essa sustentação. Estou com alunos aqui, estudantes de engenharia civil, que eu acredito que eu não esteja falando besteira. Olha, a cabeça já faz assim. Então, gente, todo esse cálculo, quem é que faz? O engenheiro civil, o calculista, né? Normalmente são engenheiros que se especializam em cálculo estrutural, que é justamente em cima disso, tá? Eu não sou especificamente dessa área. Então, vamos lá. Continuando. Então, a fundação de 30. Uma coisa que eu observo, que eu já ouvi muitos profissionais falarem, é que o nosso lençol freático aqui, ele está muito próximo da superfície. E o que acontece? A gente vê muito caso de casa com infiltração, né, que fica tudo fofo embaixo. De acordo com o que eu já ouvi dos profissionais, essa fundação tinha que ser mais profunda para dar uma melhor qualidade para apoio e para a infiltração não subir com tanta facilidade pela parede. Mas, continuando. Então, eu já fiz aqui, ó, todas as medidas. Então, agora eu venho com a minha paralela. No caso, vocês vão ter que usar a régua, né? Aliás, o esquadro apoiado na régua vertical aqui e a régua horizontal aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, então, a linha de amarração do telhado. Não saiu muito forte, mas depois eu reafirmo quando terminar o desenho. A linha da laje com a espessura da laje. Eu tô passando aqui, depois eu apago tudo. A linha do piso mais o contrapiso. Eu não marquei aqui ainda a medida dos 60 do beiral do lado de cá. E a linha da fundação. Vou marcar aqui os 60 que eu preciso por último aqui do beiral, para fechar o telhado. Então, olha lá, ó. Eu já vou fechar o telhado aqui em cima. Tá, agora vamos marcar as linhas de parede. Aqui, ó, fechando a linha do telhado. Agora,
eu vou fazer essa parede externa aqui. Como ela é uma parede externa, ela vai... A representação dela é assim. Vocês vão ver melhor detalhamento nisso quando forem aprender telhado. Então, traço a minha linha na parede externa, que pela representação de pontinho tem coluna. Agora aqui, ó, a linha do banheiro. Olhando no desenho lá, passei a linha aqui. Sem problemas. Apagamos. Agora, como eu disse, ó, essa linha aqui, ela vai representar a parede que eu estou enxergando. E a que fica escondida aqui, eu só demonstro ela na fundação. Não aparece essa linha que representa a parede que está de topo aqui, que é essa parede aqui, ó. Certo? Então, eu só demonstro esse pedacinho aqui, que é isso aqui que eu estou mostrando, que daqui a pouco vem a porta aqui e fica mais claro. Agora, eu vou fazer a parede externa, que representa o outro lado da casa. Certo? Viu como é rápido fazer corte? Então, vamos lá. Agora eu tenho que fazer a marcação dos 2,10. Lembrando que medida de alinhamento de porta e janela em residências é 2,10 metros. Então, vejam bem, ó, eu vou ter a janela do banheiro que está aqui, a porta do banheiro que dá para o corredor, a porta do quarto que está de frente, a porta da sala e a janela que está aqui e mais a janela que está na parede de topo, certo? Agora, eu vou marcar as janelas. Então, eu sei que a janela do banheiro, ela tem, olhando aqui na legenda, a J1, que é a menor de todas, ela tem 80 por 60 por 1,5. Então, alinhado em 2,10, eu vou marcar os 60. Fazendo a continha, 1,5 metro com mais 60 dá 2,10, alinhamento de porta e janela, tá? Aqui, essa porta aqui do quarto, eu já tinha feito a marcação das bonecas, então a porta está aqui de frente, ó. Certo? Agora falta marcar a porta da sala. Então, 10 de boneca com mais 90 de porta, porque essa porta é mais larga. Olhando lá, ó, P3, que é a porta 3. P3, 90 por 2,10. Então, tá traçada já a porta da sala. Tá. Agora, vamos marcar a janela. Estou marcando aqui a do banheiro. Agora, vamos ver a janela da sala. Lembram que na aula passada eu falei que janela de cozinha normalmente é colocada acima da pia? E por estar colocada acima da pia, ela é mais baixa, ou aliás, ela tem um peitoril mais alto e a altura da janela é menor. Então, se nessas janelas dos quartos e da sala eu tinha 1,40 por 90, né? Na da cozinha vai ser 1,40 por 1, aliás, 1,40 por 90 é da cozinha, desculpem. E dos quartos é 1,40 por 1,20. Por quê? Porque ela fica na altura, o peitoril fica na altura da gente se apoiar para olhar lá fora, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pôr 1,20 para marcar a altura da janela. Agora, eu tenho que centralizar, porque ela está centralizada com relação ao vão da sala aqui. Então, olhando o seguinte, lembram que essa continha, ó, 90 de porta com mais 10 de boneca é 1 metro. 3,35 menos 1 metro fica 2,35. 2,35, que é o restante de parede que sobra aqui, dividido por 2, vai dar 1,17,5, que é o centro dessa parede aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. 1,17, ó, 1,10, 1,15, 1,17,5, né? Claro, não é uma medida super exata, porque as dimensões são muito reduzidas.
E aí, o que que eu tenho? Eu tenho 1,40 m de largura. Então, o que que eu faço? Eu centralizo a janela. 1,40 m dividido por 2 dá 70. 70 para a direita, 70 para a esquerda. Centralizei a janela. Aqui fica, então, a janela. E aqui, então, eu represento a altura do vão da janela e a altura do peitoril, certo? Agora vamos apagar os tracinhos que sobram. Bom, então agora a gente vai fazer a representação dos elementos, né, das louças de banheiro. Lembrando, né, largura de box, 80 centímetros. Altura de box, a gente faz a marcação de 2,10, que é a altura de porta também. Então, tá marcado o pontinho ali. Como o box vai ter, se for aqueles de acrílico, é 3, por causa do perfil de alumínio, né? É 3 milímetros, 3 centímetros. E se for o vidro de blindex, então também é muito estreitinho. Então, você só faz 2 linhas muito próximas para mostrar isso. Agora aqui eu tenho que representar o chuveiro. Então, o chuveiro ele fica acima, porque 2,10 é linha de porta. Então, eu te põe acima dos 2,10. Então, metade de 80 é 40. Então, eu sei que o meu chuveiro está por aqui, a base dele. Então, eu venho aqui e faço um risquinho assim e pego o meu gabarito de círculo e faço aqui uma meia-lua no número 4. Porque eu não tenho, esses meus gabaritos eu já expliquei, eles são mais antigos, então eu não tenho apresentação de chuveiro. E mesmo que tivesse, não tem o corte do chuveiro, só tem de planta. Aí aqui, ó, agora eu vou fazer o vaso sanitário de frente, ó. Então, recapitulando o que a gente viu na outra aula, eu expliquei para vocês que um gabarito, ele vem com 3 alternativas como é que fala? Escala. Nós temos 3 alternativas de escala. Aqui a grandona é a escala de 1/20, que serve para a gente fazer detalhamento de banheiro, quando você vai fazer o projeto, para dizer com o que vai revestir, como é que vai distribuir as louças e pia e tudo mais. A outra é a de 1/50, que é essa tradicionalmente, que a gente tradicionalmente usa nas plantas de arquitetura mesmo. E uma pequenininha aqui, que é de 1/100, quando você quer fazer só uma planta para dar posição de paredes e tudo mais. Sem muito detalhe, porque ela fica muito reduzida. Então, como o meu corte está me mostrando esse banheiro aqui, ó, de frente, eu tenho que escolher o vaso de frente aqui, ó. Então, olhando aqui o desenho do vaso, observem que faz um biquinho aqui para baixo. Esse biquinho tem que ficar abaixo da linha do piso, tá? Por quê? Porque esse biquinho já é a parte do esgoto, né? Da descida da água do vaso para baixo. Não ficou muito bom, não. Ficou um bico aqui esquisito. Então, aqui assim, gente, a professora, quando está fazendo isso aqui, ela está com um pouco de pressa. Então, às vezes não vai ficar o perfeito. Você tem que fazer o melhor possível para ficar com qualidade o seu trabalho. Tá, agora eu vou representar a pia. Lá, nessa aqui, na planta, eu fiz uma pia tradicional, daquelas de sobrepor, não, de fixar na parede. Mas aqui eu vou fazer uma coisa mais interessante. Então, vejam bem, a altura de pia é 90. Aí, dependendo do espaço que eu tenho de banheiro, eu posso criar uma bancadinha, ou seja, um tampo de pedra, para ficar uma coisa mais bonitinha. Então, é assim, ó. Eu vou pôr o desenho do vaso, ele tem que ficar pelo menos 10 centímetros, 15 centímetros de distância da linha do box. E a mesma coisa aqui da pia, né? Então, eu vou deixar os meus 10 centímetros aqui e vou pôr uma pia, então, de 80 centímetros somente de largura, porque o banheiro é pequeno, né? Então, eu vou fazer, ó, a bancadinha, o tampo, com a espessura representada.
tá? E aí eu vou pegar aqui, vamos ver se eu consigo fazer com essa aqui. Eu vou pôr essa representação aqui, ó. Tentar fazer claro, centralizando, para demonstrar a cuba que fica para baixo. Eu vejo isso aqui, né? A cubazinha da pia com o tampo né, no alinhamento dela. Tá certo, gente? Então, aí, o banheiro representado, as janelas, as portas. Agora eu vou pôr as minhas linhas de cota e, por último, fazer a fundação. Então, vamos lá. Eu tenho que colocar 3 linhas de cota. A primeira linha é da valores fracionados com todo o detalhamento de cada vão. A segunda linha vai me dar o valor total de cada vão. E a última me vai dar o valor do vão total. O que eu quero dizer com esses vãos? O vão do... Peraí, deixa eu fazer o traço aqui das 3 cotas. O vão bem detalhado, que é a linha mais próxima, eu vou dizer o quê? Quanto vale a minha amarração de cota, aliás, a minha amarração do telhado, quanto vale a espessura da laje, depois, qual é o valor de alinhamento de porta e janela e qual é o valor do início do piso. Aqui eu vou colocar piso mais contrapiso, que é 15, né? E mais os 30 da fundação. Estou pensando aqui, falando com vocês. Aqui, eu fiz meio curto a linha de cota. Lembrando que a linha de cota sempre tem que ser mais longa que o comprimento daquilo que ela está cotando. Então, assim, ó, essa primeira linha vai me dar uma qualidade, um detalhamento maior do que cada vão tem de medida. A segunda me dá o valor de cada vão. Ou seja, vão do telhado 1,35 m, vão do pé direito 2,80 m e fundação mais piso e contrapiso vai dar 45. E a última que vai dar o valor total de todos os 3, tá? Então, eu venho aqui, ó, e faço aquilo que a gente também já orientou. Você vai dar 2 milímetros de distância da linha da cota e vai pôr mais 2 milímetros. A mesma coisa nessa mais próxima e a mesma coisa na última aqui. Aí, para que serve isso? Para colocar os valores de cota dos vãos todos. Então, como cotar já é de praxe, né, a gente está fazendo, eu julguei interessante e importante já fazer as cotas aqui, colocar os valores das cotas para vocês, então, já irem buscando. Aqui, ó, janela. Eu vou fazer a mesma representação que eu fiz em planta baixa, eu vou fazer em corte, ó. Eu tenho que demonstrar centralizando, colocando 2 linhas paralelas muito próximas, porque se elas têm 3 centímetros de distância uma da outra, elas são mais estreitas que o escalímetro aqui na 1/50, certo? Então, é no olhômetro mesmo. Eu vou fazer aonde que vai aparecer? Na janela do banheiro e na janela da sala. É isso mesmo. Tá? Não está bem feito. Tem que centrar. Aqui ficou bem feito, aqui não ficou. Então, apaga e faz direito. Isso aí é um hábito que a gente tem que adquirir desde... Ó, isso aí, sabe o que é isso também, gente? Olho. O meu tá... Pronto. Agora melhorou. Tá. Vamos fazer um detalhamento da fundação, que é chato. Então, vamos lá. Escalímetro não, esquadro. Vejam bem, vocês têm 2 esquadros. Menor, de 45 centímetros. Eu vou vir aqui, ó, e vou fazer triângulos para cá. Para cá. Esse eu tenho que mostrar com detalhe, porque vocês nunca fizeram. E tem que ficar direitinho.
Vou fazendo o zigue-zague, né, até o final. Não adianta eu querer abreviar isso, porque tem que ser feito e eu tenho que fazer essa demonstração para vocês, para que vocês não tenham dúvida de como fazer a representação. No segundo corte, eu não vou até o final, porque ele demora muito. E vocês vendo como faz no primeiro, o segundo vocês vão ter condições de fazer, como tem que ser feito. Mas esse primeiro aqui só que eu vou fazer o zigue-zague que representa a fundação, tá? Aí agora eu venho aqui, são 3 linhas. 1, 2, 3. Aí eu vou fazer ao contrário aqui, ó. 1, 2, 3. E assim eu vou até o final. Ninguém gosta de fazer isso aqui. Às vezes elas vão ficar bonitinhas, às vezes elas não vão. O conjunto fica direito, tá? E isso também é uma questão de tempo e de prática, que mesmo a professora, em função aqui de estar numa circunstância diferenciada, que é filmar, tudo isso tem um valor diferenciado quando você vai fazer uma aula lá na nossa sala de aula e aqui filmando e tudo mais. Tá, gente? Eu vou parar aqui. Então, vejam bem, esse tracejadinho, vocês vão com ele até o final. Olha lá, ó. Estão vendo, ó? Nos 2 cortes, tá? Eu vou deixar assim essa planta, vou fazer esse corte, vou fazer o outro corte aqui de baixo e no final é que eu vou reafirmar as linhas de contorno que precisam ser reafirmadas. Aqui, lembrando que isso aqui é uma coluna, então eu faço um ponto mal feito que representa o concreto. Aqui tem também, ó. Como aqui tem o vão da porta, eu não posso fazer o pontilhado. Aqui embaixo. E esse aqui. Quando eu for fazer o reafirmar a linha de contorno, eu vou inclinar a lapiseira para deixar um pouco mais larga que o normal, a espessura da coluna. Porque na 1:50 não tem como eu fazer muito detalhado isso. Então eu inclino, que aí eu vou dar mais espessura para o traço e vai dar a sensação da representação da coluna, tá? Então, vamos para o outro corte. Como eu expliquei para vocês, o outro corte é um corte longitudinal. Eu vou fazer a dobrinha aqui, ó, para vocês compreenderem o que eu quero mostrar. Ó. Então, eu estou numa linha imaginária e eu vou mostrar toda aquela parte lá, certo? Com todas as 3 paredes de topo que existem aqui. Continuando, né, gente? Então, tá feita todo o trançadinho aqui, o zigue-zague da fundação. E eu vou, então, terminar de fechar aqui a representação de concreto, né? Que coluna e laje são concretados, que é aquela explicação que eu dei agora há pouco, que é uma mistura de cimento, areia, água, pedrisco e ferragem. Então, é isso aqui que a gente tem nessa parte que fica com esse ponto. É um ponto mal feito, tá, gente? Para ficar claro que aqui não é uma parede comum de tijolo, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. A casa precisa ter um bom contrapiso, porque eu tenho a impressão que alguém já pode ter visto isso. Às vezes, você olha o piso, ele está afundado. Isso é contrapiso mal feito. Ele tem que ser bem feito para não dar problema, senão, à medida em que as pessoas andam ali em cima, o piso recebe peso, ele pode descer. Como é que a gente faz isso, né? Com todo um trabalho de base para depois fazer esse contrapiso. Compactação do solo, né? Bom, vamos lá. Agora nós vamos fazer o corte de baixo.
eu não lembro aqui, eu vou medir aqui, porque eu não lembro quanto é que eu ponho de distância aqui. 2 centímetros. Então, eu vou dar 2 centímetros aqui de distância na escala de 1 para 100, tá? E vou começar o meu corte. Eu só vou pôr uma linhazinha aqui, ó, para eu saber a partir de onde que eu começo. Eu já sei que o vão que eu dou para laje, vão e amarração de telhado é 1,35 m. Então, eu vou pôr aqui, ó, vamos para a escala de 1 para 50. E vamos lá, ó, 10, 20, 30 e 5. Então, aqui tem tudo do telhado. Aí, eu vou precisar de 2,80 m de pé direito, 15 de piso mais contrapiso e 30 de fundação. Então, eu já determinei aqui o que eu preciso para fazer o corte, o segundo corte, que é o corte longitudinal. Então, agora eu vou lá na planta buscar os valores para poder desenhar, né? Então, eu tenho lá o beiral, que é no mesmo alinhamento, tá vendo aqui o alinhamento, a linha de chamada? Então, nesse mesmo alinhamento, eu vou pôr o meu beiral. Então, ele tá aqui, ó. Deixa eu só marcar ele por aqui para não ficar confuso. Aí eu tenho, de novo, né, 15 de parede, que é essa parede aqui, ó, da frente da casa. Agora eu tenho que mostrar a lateral dela, ela vindo de topo, que a gente chama. Deixa eu pôr aqui uma coisa para segurar o papel, para não atrapalhar. Aí aqui, eu tenho que pegar na planta, então, os valores, né, de comprimento de parede. Então, continuando, né, a gente tá aqui fazendo a marcação do segundo corte. Eu fiz a marcação das paredes verticais e fiz os vãos, né, horizontais. Então, a gente primeiro vai fechar aqui, né, da mesma forma que nós fizemos lá o beiral. Eu acho que eu comecei esse beiral errado, não? Não. Que susto. Aqui, ó. Então, aqui, a primeira parede tá aqui. Eu vou deixar, por enquanto, assim, porque nós vamos ter que fazer o cálculo aqui do... Tá, então a próxima parede é essa aqui, ó, que divide a sala da cozinha. E a última, que é a parede externa da cozinha. E aqui a ponta da laje, que eu vou continuar para cá, ó, que eu esqueci. Tá? Agora, o que que eu faço? Como nós não temos o cálculo do telhado, eu vou dar uma ideia aproximada de como eu vou representar. Porque seria outro conteúdo bem mais detalhado, que dentro da nossa carga horária não é possível ser visto. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa medida aqui, ó, 9,5 metros. 9,5 metros dividido por 2 dá 4,75, né? Porque 9 dividido por 2 dá 4,5, mais os 25. Então, 4,75 é a localização da cumeira que tá aqui, ó. Certo? Aí eu vou ligar. Fica um vão. Deixa eu até tirar a paralela aqui para ficar mais fácil de fazer o traçado. Vocês vão ligar, ó, a linha de cima aqui, ó, que eu não tenho duas linhas paralelas que representam a amarração do telhado. Então, é isso que eu estou querendo demonstrar para vocês. Você vai pegar a linha de cima com a linha aqui da ponta de cima da laje, certo? E vou até a ponta. Bom, então, centralizando a janela aqui na sala, né? 4,85 dá 2,40 e... Quanto que é mesmo? 2,42,5, né? 2,42,5 aqui. Aí a janela tem 1,40 m de largura. Então, eu sei que eu tenho que centralizar a janela. Então, 1,40 m dividido por 2 dá 70 para a direita e 70 para a esquerda. Aqui na cozinha, é 3,40 que tem a parede da cozinha. 3,40 dividido por 2 dá 1,70 m, não é isso? É 1,70 m, que é o centro da parede. Ela também tem a mesma largura, então 70 para a direita, 70 para a esquerda. Agora, importante dizer, aqui,
o peitoril da janela da sala está a 90 centímetros do chão. E a altura da janela é 1,20 m. Lembrando que se eu somar 1,20 m mais 90, eu vou ter os 2,10 m, que é a altura padrão de alinhamento de porta e janela residencial. E aqui eu vou marcar algumas coisas importantes para vocês. 90, que é a altura da pia, tá? Agora vamos mostrar a janela. Ela está a 1,20 m do chão, porque ela está acima da pia e eu preciso levar em consideração a tubulação de torneira. E ela tem 90 de altura. 90 mais 1,20 novamente vão me dar os 2,10, que é o alinhamento de porta e janela residencial. Aqui eu tenho uma porta da cozinha externa, uma porta que liga a cozinha com a sala e a porta da fachada. Aqui eu vou ter a janela da cozinha e aqui eu vou ter, tô achando aqui os pontinhos, a janela da sala. Na janela da sala, eu vou marcar o peitoril aqui e na janela da cozinha, vou marcar o peitoril. Fechando os quadros, né? Aqui e aqui. Aqui e aqui. Apagando as linhas de excesso. Certo? Aí, com o mesmo 1,40 m que eu tenho lá posso ter até uma pia maior. Mas como é uma cozinha pequenininha, eu tenho que deixar espaço para a geladeira de um lado e para o fogão de outro, certo? Então, a minha pia é pequenininha. Eu represento, né? Pia de cozinha e de banheiro e tanque tem que ser representados, porque eles são feitos em alvenaria. Eles são, na construção, eles fazem parte do projeto. Tá, gente? Então, olha aqui. Quando eu represento, eu não falei sobre isso lá na outro corte, mas vou falar agora. Quando eu tenho uma porta no vão, né, que está de topo, o que é topo? Está de frente à parede, né? Não está nesse sentido assim. Então, eu faço essa linha aqui, ó, para dizer que a porta está aqui, ó, essa parte de baixo é o vão da porta. Então, nessas três paredes que eu represento aqui, eu tenho vão de porta, tá? A bancada, agora eu vou pôr uma cuba. Como cuba de cozinha não é redonda como cuba de banheiro, eu vou pegar aqui, ó, uma cuba retangular aqui pequena, ó, e vou centralizar, porque eu mostro essa cubazinha, né? Então, tá aqui. A torneira vai estar por aqui, a representação de torneira não é necessária. Aqui, então, tá o meu segundo corte, né? O corte AB. Então, eu vou dar aqui, ó, 1 centímetro. Opa, essa é uma escala de 1/25. 1 centímetro com 3 para escrever o nome desse corte. Então, esse aqui é o corte longitudinal CD e o de cima é o corte transversal AB. É claro que vocês não precisam escrever longitudinal e transversal aqui, tá? Mas vocês têm que ter o conhecimento disso. Longitude é na parte mais longa da casa, transversal na parte mais curta. Agora nós vamos pôr aqui, ó, a partir do beiral, nós vamos pôr as 3 linhas de cota novamente, que eu tenho que dar o detalhamento dos valores, né, de cada vão. Então, aqui, primeira linha, segunda linha, terceira linha. O que for de excesso, a gente apaga. Aqui, o vão da amarração do telhado, o valor da laje aqui e o tamanho do vão total do telhado. Os 2,10 de alinhamento de porta e janela, o valor total desse espaço, né, de alinhamento, e aqui o valor total do pé direito. Quebrei a ponta. Piso mais contrapiso. Fundação. Valor total aqui dessa parte e valor total da cota de todo
de toda a construção. Novamente, né, aquela pontuaçãozinha, 2 milímetros de distância, mais 2 de altura, que é para colocar valores de números. O que eu não falei para vocês é que eu coto essa janela aqui, ó, de cima, e vou cotar as 2 janelas de baixo, tá? Então tá aqui, ó, aqui e aqui. Não precisa cotar a pia, tá, gente? Então, colocando, né, os valores de cota. Então, sempre lembrando que eu não grudo o valor na linha da cota, eu escrevo o número com essas medidas para dizer que para os números ficarem todos alinhados, certo? E meu corte está quase pronto. Aí, não vou pôr os valores agora, depois eu finalizo e deixo lá a fotografia correta. A mesma coisa que eu fiz lá em cima, eu tenho que fazer aqui embaixo. O zigue-zague da fundação, tá? Só vou começar a iniciar aqui para a gente finalizar. A representação de coluna, então, o que é? Concreto. Então, eu tenho que fazer o ponto mal acabado, mal feito, né? Como aqui tem o vão da porta, no vão da porta não pode ter coluna, mas ela está para baixo e está para cima. Essa coluna está em toda essa parede, não tem só uma, né? São as colunas que dão a ideia do alicerce da casa. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Ponto mal feito, representando coluna. Mesma coisa aqui e aqui. E aqui na laje também, porque a laje também é feita de concreto. Então, vocês vão pontilhar. E é bem assim, tá, gente? Não precisa ser não é um ponto bem redondinho, nada. É um ponto mal feito mesmo, para representar o concreto. Tá? Bom, vamos imaginar que esteja tudo pronto aqui. Essa planta, esse corte de cima está completinho, de baixo que não está todo, porque eu quero finalizar para a gente terminar a gravação dessa aula. Mas eu vou fotografar ele prontinho para mostrar para vocês lá na nossa sala de aula virtual. Então, o que eu tenho que fazer agora para finalizar? Eu tenho que reafirmar, vou me levantar porque é mais fácil de desenhar, as linhas de contorno importantes. Então, aqui, ó. Isso vocês precisam fazer, tá? Ó, de novo, reafirmando a linha da laje. A linha do piso e do contrapiso. E a linha da fundação. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. O telhado aqui tá bem feitinho, não vou fazer com mais força, porque senão vai ficar muito sujo o desenho. Aqui, ó, a da laje. Piso mais contrapiso. Fundação. Lembrando que isso que eu estou fazendo agora só é feito depois que vocês fizerem toda essa representação da fundação, todo o pontilhado do piso mais contrapiso e todos os valores de cota. Aí vocês vêm com essas linhas fortes. Por quê? Porque fica sujo o desenho. Eu só estou fazendo aqui para a gente finalizar. Tá? Então, a gente sempre tem que estar atento para esses detalhes. Não colocar essas, porque o grafite suja o desenho, tá? Aqui, vamos continuar a fazer esse outro aqui, ó. Lembrando que eu tenho que deixar mais largo o espaço onde tem pilar. Então, reparem que eu inclinei a lapiseira.
Tá vendo que ele tá um pouquinho mais largo que o traço original, para dar essa ideia de pilar. Esse aqui que ficou estreitinho, a gente já arruma ele também. Certo, gente? Aí os acabamentos, por exemplo, fechar esse tracinho aqui, ó, para ficar com qualidade, né, ó. Para demonstrar, né, o alinhamento de porta e janela. Tá? E tá praticamente pronta a nossa planta. Aliás, o nosso corte, não sei porque eu estou insistindo tanto em falar em planta hoje. Aí eu vou finalizar isso aqui e vou passar para vocês a fotografia dos nossos cortes finalizados. Lembrando que no carimbo, vocês têm que escrever no assunto cortes A, B e C, D da planta baixa número 202. Por quê? Porque nós fizemos uma planta anterior que não tinha corte. E a próxima planta vai ter um outro corte. Então, para não haver confusão, a gente já especifica aqui no assunto qual é o assunto tratado. Lembrando, eu pus escalão para 100. Não é escalão para 100. Cabeça voando na hora que eu desenhei isso. Escalão para 50. Aqui em aluno, vocês põem conforme o sexo, né? Se for uma moça, não precisa pôr aluno ou A entre parênteses. Colocar o número da folha correspondente ao número de folhas de desenhos que vocês fizeram desde a primeira aula até o dia de hoje, tá? Finalizados os dois cortes, tá? O primeiro é o corte transversal, que pega a parte mais estreita da casa. O segundo é o corte longitudinal, observando que aqui é um vão, né, horizontal, que não dá sensação de telhado. Por quê? Porque eu estou mostrando esse telhado sem a cumeira. Quer dizer, a cumeira está aqui, mas sem demonstrar a junção dos dois telhados. Onde é que vai acontecer isso? No corte de baixo, porque essa casa tem a fachada com a caída de telhado para frente. Então tá aqui a fachada, né? O telhado caído. Então, quando eu olho no sentido contrário, vai ficar dessa forma aqui, tá? Não esquecendo que eu tenho que representar a fundação com um esquadro de 45 graus. É chatinho, mas tem que fazer. Nos dois, todo o ponto mal feito representa viga e coluna, então eu tenho todas as representações. As linhas de cota, então, a mais próxima, cota fracionada, ou seja, dando todos os detalhes de medidas de vão. A segunda cota dá o valor de cada vão, e a última cota dá o valor total da residência, tá? Acho que é isso. Aqui no carimbo, vocês têm toda a indicação do corte, né? E tá pronto aqui. Dando o nome corte AB, corte CD, certo? Gente, uma coisa que eu ainda não ensinei vocês. Todo papel, ele tem sempre um formato que, no nosso caso aqui, o A3, ele é o dobro do formato A4. O A2 vai ser o dobro do formato A3. E assim por diante, certo? Só que quando você vai entregar um projeto, você não entrega folha enorme desse jeito, certo? Então tem que aprender, tem uma norma para dobras. Eu já coloquei uma apostila lá para vocês que mostra as marcações de dobra de todos os formatos. A3, A2, A1 e A0. Vocês vão olhar lá na apostila que tem essas marcações. Porém, eu vou ensinar aqui. Então, aqui, ó, gente, eu vou pegar a minha folha de A3, vou aqui, bem na linha do carimbo. Claro que eu tenho que alinhar aqui por baixo para o corte ficar, a dobra ficar reta. E eu vou fazer, então, um vinco aqui, ó. Então, ó, alinhado com a linha de carimbo. Vamos entender bem, ó. Linha do carimbo, dobra, certo? Aí, eu abro novamente a minha folha e venho com essa parte que eu vinquei e coloco sobre a linha da margem esquerda. Hoje eu fui pegar essa folha aqui e estraguei a folha.
Vocês, quando estragar, ficar muito feio, não me façam desenho. Eu fiz porque eu não vou entregar para professor nenhum. Aí aqui, ó, vamos compreender então. Essa parte mais larga, ela serve para eu fazer o arquivamento de todas as pranchas de um projeto de arquitetura. E ela fica, a largura total é a largura do A4. Qual é a largura do A4? 29,7 por 21, que é essa medida. Então, que a gente vai reduzindo a folha, seja de qual formato for, para o tamanho da folha de A4. Como a altura dela é igual a 3, eu não preciso dobrar. Mas a A2 a gente já faz uma outra dobradura aqui para ficar com o tamanho do A4. Tá entendido? Ó. Percebe? Vamos ver se no próximo eu não esqueço, eu dobro mais uma vez para vocês aprenderem. É isso. Bom, pessoal, nossa aula de hoje foi sobre cortes. Os meninos estão fazendo rir. Embora rir faz bem, né, gente? Então, finalizando nossa aula sobre cortes da planta baixa 2. Corte AB transversal, corte CD longitudinal. Todos os detalhes estão no desenho que eu vou enviar para vocês lá na nossa sala de aula. Assistam o passo a passo para compreender todo esse detalhamento, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima.